estamos no horário, podemos começar. O texto de hoje é o que corresponde ao 22º domingo da trienal, e então é Gênesis 32, 22 a 32, que no texto maçorético é um versículo depois, então é 23. O capítulo começa um versículo antes do que as traduções. Gênesis 32, então 23 até o versículo 31. Nós conhecemos o contexto desta situação. Sabemos que Jacó, é a história de Jacó. Jacó recebeu a bênção de Isaac, ludibriando tanto o pai quanto o seu irmão, e ele teve que fugir. E ele foge por causa desse engano, com a sua consciência intranquila, para Harã, para a casa de Labão, que é o seu tio, e lá ele fica por 20 anos e forma uma família, fica rico, fica abastado, e depois de 20 anos ele decide retornar. E o texto é nesse contexto aqui. Ele está a meio do caminho de se reencontrar com o seu irmão Esaú, e junto ao vale do Jaboque. No meio desse caminho ele envia mensageiros para Esaú, e o texto lá é bastante lacônico e bastante incerto. E a proposta de Jacó para Esaú é: eis que eu estou de volta, eu quero ser aceito, eu tenho uma família, eu tenho rebanhos, tenho servos, tenho servas, eu tenho gado e assim por diante, eu quero ser recebido. Quer dizer, a reação dele é uma reação muito humilde. Tá? E os mensageiros vão com essa mensagem para Esaú, e quando voltam, o texto só tem uma linha lá, diz assim: e disseram assim para Jacó: também Esaú veio vindo ao teu encontro com 400 homens. Uau! Só isso diz o texto. Agora imagina o pavor de Jacó. Evidentemente que ele está numa situação bastante intranquila. Né? Então ele faz uma oração, e a oração, uma das mais belas orações que está aí no texto, anterior, um pouco antes do mesmo capítulo da nossa perícope, e é uma oração que serve de modelo, a meu ver, para as nossas orações. Tudo que esperamos de uma oração está aí nessa oração de Jacó, mas ele está com medo, e esse é o ponto nesta perícope. Então o versículo 23 diz assim: Vaiakam balaila hu vaikar et shetei nashal ved shetei shifrotav. Essa é a primeira linha aqui. O primeiro verbo, vaiakam, evidentemente o verbo kum aqui, né? O câmbio baixo do preformativo indica que o verbo é um verbo oco. Levantou-se na noite ele. Então, levantou-se ele na noite, ou naquela noite. Não se sabe qual delas, mas é uma noite especial aqui. Vaikar, esse verbo vem do verbo lakar, e simplesmente o Dagish indica ali a assimilação do lamed, né? O verbo lakar se comporta como um verbo primeira nun, e por isso o seu lamed também é assimilado. E tomou aqui et shetei nashal. Shetei, essa é a forma que o hebraico tem. Shetei é uma maneira de se numerar, sempre está no construto plural, mesmo que se refira ao feminino. E quando o substantivo é masculino, então o numeral vai estar no feminino. Essa é a característica do hebraico. Eles fazem essa troca de figurinhas aqui. Então aqui não é as duas das suas mulheres, mas é as suas duas mulheres. E sabemos que elas são Lia e Raquel. E as duas suas servas, as suas duas servas. Então, Shifroa, na verdade, são servas no sentido
no sentido nada depreciativo, é uma posição, e se nós olharmos onde que essa palavra aparece no texto, aparece, por exemplo, Ana, por exemplo, em 1 Samuel 1, ela chama a si mesma com esse termo, tá? Shifra, é uma serva em relação a Eli, o sumo sacerdote. Quer dizer, nada depreciativo, mas é algo de uma posição, de humildade. Aqui se refere, evidentemente, às duas servas Bila e Zilpa. A segunda linha, Veet Ahar Asar Yeladal. De novo, o hebraico aqui coloca, não é 1 e depois 10. Essa é a forma de fazer. Então, 1 mais 10, antecipa 1. Então, 11, Yeladal. 11, são 11 filhos. Jacó ficou lá 20 anos e ele se casou com Lia 7 anos depois. Qual é a idade dos filhos de Jacó? São 11 filhos que ele traz lá, todos estrangeiros. Esses rapazes aí têm menos de 13 e 15 anos. Pelo menos de 13 anos. Todos eles têm até 13 anos. Mas é uma escadinha, agora, claro, eles tinham 4 mulheres. Então, evidentemente, aqui você pode dividi-los, talvez alguém fazer um aniversário quase ao mesmo tempo aqui. Mas esse é o ponto. O único que vai nascer na Palestina, na Terra Prometida, vai ser Benjamim, no capítulo seguinte. Por isso se chama de Yeled aqui. São rapazes, são adolescentes. Quer dizer, gente na flor da idade aí para despontar. Na sequência, Vaya avô et Ma'ava Yabok. O verbo vayavor vem do verbo avar, simplesmente um cal aqui, e avar significa atravessar, e atravessou o Ma'avar. Veja que o verbo se repete aqui. Ma'avar aumenta e traz val. O que é um val em português? Difícil falar, ninguém usa, mas val evidentemente é uma passagem no rio, o rio tem água e onde a água é mais rasa da passagem, isso é um val. Quer dizer, então, uma passagem. Então, e passou a passagem do Jabok. Jabok é uma espécie de um ribeiro, a palavra vai aparecer embaixo, um riacho, alguma coisa assim, não mais do que isso. Mas ele vem pela Transjordânia, isso é, pelo lado direito, é o lugar mais difícil para se escolher para uma viagem para o sul ou para o norte. O terreno é um terreno escabroso, um terreno muito difícil de se passar por ele, mas o medo faz essas coisas. Você escolhe lugares mais difíceis, porque se ele viesse para o outro lado, ali o encontro com Esaú talvez fosse um pouco mais aberto, mais hostil, e assim por diante. Então, Jacó, o medo também está nas suas escolhas, e aqui é o que acontece aqui. Versículo 24. Vaikachem, Vaiavirem, et a-nahar. Vaiave et asher lo. O versículo 24 parece que começar tudo de novo, mas o versículo 23 faz o que é comum, às vezes, no autor de Gênesis, ele dá um título geral e depois ele começa a dar detalhes dessa narrativa. Então, o versículo 23 é quase um título. E depois, agora, vem os detalhes. Como é que as coisas acontecem, não é? Vaikachem, o verbo é o mesmo lá de cima, então, o verbo é lakach, e tomou os, e vaiavirem, só que aqui aparece no rifio, com um sufixo. Como o verbo anterior também tem o sufixo da terceira do plural. Eles. Tomou os
e atravessou os. Né? Fê-los atravessar, já que a forma é do rifle. Et a Nahal. Nahal aqui então é um ribeiro, é um riacho, uma espécie de wadi, né? Algo assim menos denso em termos de águas, né? Luminoso e assim por diante. Vai haver et asher lo. E aqui o verbo avar de novo, né? Repetido aqui. Né? Só que aqui está no livro e os fez atravessar tudo que pertencia a ele. Versículo 25. Vai evater Yaakov levador. O verbo está no nifal, portanto tecnicamente seria passivo, mas o verbo a raiz é yatar, que originalmente era um verbo primeira vav, depois passou a ser a primeira yod, e aqui você, quando aparece no nifal, então aquele vav original é resgatado, então você tem que, por isso, vaivatar, não tem nada com avatar, etc. Mas, na verdade, é restar, no nifal significa restar. E aí a gente fica perguntando assim, Jacó passa todo mundo, só resta ele, só fica ele. Qual é a intenção dele? É medo? Ou é egoísmo? Todo mundo vai enfrentar o perigo e eu fico aqui isolado. Se acontecer alguma coisa com eles, eu sei, eu fujo. Qual é a intenção dele? O texto não me diz isso, mas alguma coisa está por trás dessa intenção dele. E restou Jacó, apenas ele, levador, apenas ele. Agora, vai avek ish imo at alot ha-shahar. Aqui você tem um verbo que é um rapax em hebraico, é o verbo avak, significa lutar, só aparece aqui, os dicionários só trazem lutar. Claro, existe a palavra substantivo em hebraico que é com camis, né, ele é substantivo, né, e avak é sinônimo de afar. Né, afar é pó, e avak também pode ser pó. Então, alguns deduzem que a luta que Jacó tem aqui com esse homem é uma luta que eles se envolvem no pó. Mas essa é uma dedução. Isso é talvez um pouco de imaginação, o texto não me diz isso. Tá? Oséias 12 vai falar que esse Ish, que aqui não está nominado, nem identificado, esse Ish vai ser o anjo. O anjo, tem lá o objeto direto, o anjo. Até o Alot é lá, até a subida, o subir da aurora. Até o subir da aurora. É interessante essa expressão, ela vai ser explicada mais adiante. Versículo 26, Vaiare que lo Yaakov lo Vaiga Bekaf Yereko Zlateka Kaf Yerek Yaakov Bereav Imo. Versículo 26, então, o primeiro verbo, o verbo Raá, normal, bem conhecido, né? E viu que não podia, e viu que não, Yaakov, então, ser capaz, não era poder, ter poder, ou ter autoridade, ou ter força para, com relação a ele. E aí, Vaigar, que se refere evidentemente ao anjo. Tá? O verbo é nagar, da Bisport ali está indicando a significação do nu de novo. Tá? Então, nagar significa tocar, e tocou bekaf e rekou. Kaf é uma palavra muito comum em hebraico. Normalmente kaf é a palma da mão. Isso muitas vezes aparece. Kaf.
Mas aqui, evidentemente, é também algo a ver com junção, a junção da coxa. Tá? Quer dizer, veja, essa luta tem uma consequência para Jacó. De um certo ponto você vê que esse homem que está aqui demonstrou poder, venceu a luta. Tá? Podia ter derrotado Jacó, mas deixou ele manco. Tá? Apenas isso. Esse é o sinal da luta. A Jacó tem que bater no tablado. Tá? O outro verbo, vatecar. O verbo serê debaixo do preformativo aqui indica que o verbo é a primeira iota, né? Yaká. É deslocar. Ele deslocou a junção da coxa. Da coxa de Jacó. Ka, Yerek, Yaakov. Segundo, e o verbo, a segunda, Berreaveko. Esse B aqui é a preposição, é uma cláusula temporal, quando ou enquanto. Tá? Enquanto ele lutava. Tá? Então, tem um infinivo constituído com sufixo tá? Do hífen, enquanto ele lutava com ele. Então, o verbo avaca aparece aqui. Agora vai mudar um pouco a direção da narrativa. Vaiomer. O texto não diz, mas quem fala aqui é o anjo, né? Shalecheni ki ala ha-shahash. Vaiomer lo ashalechaka ki im beraktani. Versículo 27, então, disse, tecnicamente, o homem, Shalecheni, aqui é um piel, veja o nariz forte na letra do meio, o verbo é shalach, essa é a raiz, o ti, ou o ni, é sufixo da primeira pessoa, singular. Então, shalach, claro, em si é enviar, mas no pio significa soltar, solta mesmo, porque Alá ha-shahash, porque subiu a aurora. Bom, aqui alguma coisa fica mais explícita, né? Nós vemos em Êxodo 33 que o homem não pode ver a Deus e viver. Nós sabemos aqui pelo contexto que esse homem é mais do que um homem. E evidentemente está implícito aqui esse anjo, e esse anjo é mais do que anjo. Deus não pode ser visto face a face. Na outra linha, então disse, evidentemente, Jacó, e aí o verbo lo ashalechaka, então é o verbo no mesma conjugação, só que com o sufixo e a primeira pessoa com o sufixo da segunda. Não te deixarei ir, ou não te soltarei. Agora, afinal, kiim, essa é a expressão em hebraico, quando juntas, kiim, separada significa outra coisa, mas quando estão juntas é o mais forte adversativo que nós temos em hebraico. Tá? É um mas, ou então um antes, algo bem que chama atenção. Então, eu não te soltarei. E ali eu colocaria uma vírgula, tá? mas abençoa-me. Não te deixarei. Antes, abençoa-me. Não é antes de abençoar, mas Jacó não dá opção. Abençoa-me. Essa é o que a alternativa que ele dá. E como Jacó, de repente cai a ficha dele. De repente ele se dá conta de que esse alguém, o outro aqui, não é ninguém mais do que, ou ninguém menos que o próprio Deus. Né? Isso ele pede aqui
a bênção. Então, alguém que sempre estava muito confiante em si, de repente está querendo, voltando para uma outra realidade. Versículo 28. Vayomer Elau Ma Shemcha. Vayomer Yaakov. Então, ele disse para ele, como é o teu nome? E respondeu, Jacó. Simples assim. 29. Vayomer Lo Yaakov Yeamer Ot Shimcha. Então, ele disse, ou respondeu, não Jacó Yeamer. Aqui é o rífel do verbo amar. Amar significa dizer, falar. Então, aqui, não Jacó será falado mais o teu nome. Então, não será Jacó mais o teu nome. Aqui, Kiim, de novo aquele Kiim, adversativo, mas Israel. Ki sarita im Elohim ve'im anashim v'tukal. Ki sarita. Sarita vem do verbo, vejam, o verbo é Sará. Se fosse substantivo, seria o nome de Sara, a esposa de Abraão. Escreve-se da mesma forma. Tá? Mas aqui, evidentemente, não é, aqui é uma forma verbal, e de novo é um rapax. Quer dizer, tem um rapax lá em cima com o verbo avá, e tem um rapax aqui com o verbo Sará. E é da segunda pessoa. Lá em cima, o verbo avá, que é algo assim mais físico. A denotação é essa. Aqui o verbo sará, a meu ver, é um pouco mais argumentativo. São verbos diferentes, a tradução lá é a mesma, os verbos são diferentes. Tá? E vamos pegar o verbo, realmente só tem aqui, então você tem que ficar com o significado que os dicionários dão. Tá? Porque lutaste com Deus, está a revelação, e com homens, e Vatucal, vem do verbo Yakal, já apareceu lá em cima, e foste capaz deles, e prevaleceste. Esses homens, evidentemente, são Esaú e Labão, pelo menos pelo texto que se diz. Vou falar um pouquinho no final sobre esse verbo Sará e a distinção entre eles. Agora, evidentemente, o verbo Sará dá origem para a palavra Israel. Israel. E todo mundo quer saber o que é Israel. E está ligado a esse verbo. É lutar. Quer dizer, mas talvez o nome Israel não é alguém que luta, mas Israel seria a primeira pessoa, a terceira pessoa, não é? Mais o elemento teofónico eu, que é a abreviação de Elohim. Tá? Então, seria assim, Deus luta. Deus luta. Mas tem um outro significado aqui, não é Israel quem luta, mas Deus luta. Tá? Talvez uma implicação aqui com a própria missão de Israel no Antigo Testamento. E talvez para a igreja hoje. Versículo 30. Vaishal Yaakov Vayomer Hagidana Shemcha Vayomer Lamazé Tishal Lishmi Vayevarik Oto Sham. Então, o primeiro verbo, versículo 30, Shaal, perguntar, simplesmente Cal aqui, perguntou Jacó, indagou Jacó e disse Hagida na. O verbo aqui só se usa no rífel e o sentido é tecnicamente nagar, mas é higit, significa relatar,
aspecto que nós já vimos em outros momentos, né? Relata, pois, e sená é uma partícula assim, meio de pedido de súplica, pedido de por favor, né? Então ficaria assim, né? Relata por gentileza o teu nome. Ele é bem humilde nessa abordagem, né? Vaiomer, evidentemente, aqui é o anjo, né? Vaiomer, Lama, Zé. Por que isso? Zé, por que isso? Né? Perguntas pelo meu nome. Por que isso? Perguntas pelo meu nome. Nada mais. E aí segue. Vaievarek, o verbo barak, abençoar, e abençoou ali. Que tipo de bênção é esse? O texto não me diz, mas diz o quê? Quando aparece bênção no Antigo Testamento, evidentemente no Novo Testamento também, nós normalmente pensamos em coisas materiais, econômicas, etc. A maioria das pessoas pensam dessa forma. Mas as bênçãos de Deus nem sempre estão nessa ordem. Elas podem ser de ordem espiritual. Estão ligadas às promessas de Deus. Quer dizer, quando Deus abençoa, é porque Ele está em ação pela sua promessa, pelas suas promessas que vão se cumprir. De mantermos na fé, de mantermos na sua palavra, né? de mantermos como herança, né? A sua herança, os seus filhos e assim por diante. Essa é uma ênfase que deve ser sempre lembrada aqui. Versículo 31. Vaikra Yaakov Shem Hamakom Peniel Ki Ra'at Elohim Panim El Panim Vatinaseu Nafshi. Ele chamou Jacó o nome do lugar Peniel. Peniel, veja ali, tem o verbo paná, ou então tem uma variante lá embaixo que pode ser panu, a diferença não é significativa, não é? Paná significa ver, e daí vem panim, que é repetido lá embaixo, é ver a face de Deus, não é? Então Peniel é isso, ver a face de Deus. E é o que ele explica. Porque Raite, é o verbo Ra, porque eu vi Deus, né? Face a face. Esse verbo ver aqui, ver Deus, é interessante que no texto do Antigo Testamento, o verbo ver Deus, você não vê Deus na sua plenitude. Né? Quando o texto mostra que alguém vê Deus pelas costas, né? Como Moisés, em Êxodo 34, ou pelos pés, em Êxodo 24, ou então vê Deus na sua forma, é assim, forma, que está lá em Números 12. E aqui você tem face a face. Tá? Até que ponto Jacó efetivamente viu, não sei, temos um testemunho subjetivo dele aqui, tá? Mas é possível que, como já raiou a aurora, então ele pôde ver a Deus face a face. Isso tem alguma implicação também, né? Pode você desenvolver isso aqui, né? Para a aurora, enfim, partir para a ressurreição, mas isso é uma linguagem bem mais ampla. Tá? Mas é importante como termina, né? Vati nasceu nafshi, e o verbo nasal é um dos verbos mais fortes, ou assim, descritivos para a salvação, no sentido físico e no sentido espiritual. Tá? Um verbo que aparece em Êxodo, que aparece em outros lugares, e esse é um deles. O outro é padá, que tem o mesmo significado. Pois sobre isso, em primeiro lugar, Lutero diz assim que todos concordam que este é um dos textos mais obscuros do Antigo Testamento. Então ele já dá uma... Se Lutero diz isso, imagina nós, né? Em todo caso, eu acho que nós podemos, se você vai trabalhar com esse texto homileticamente, eu vou usar, dizer alguma coisa aqui,
poderia se basear aí nesse verbo assim, lutar com Deus. Tá? E lembrando que o contexto é importante aqui, contexto de medo. Jacó foi um homem esperto, foi um homem que achava que tinha poder para vencer tudo e a todos, tá? Do ponto de vista argumentativo e assim por diante. Tá? Mas nesse contexto aqui, ele está numa situação em que ele parece no desespero. Tá? Não tem saída. E é interessante que no começo do capítulo 32, ele, inclusive, ele se encontra com um acampamento de anjos. Isso é estímulo para ele. Está lá, um acampamento de anjos. E depois ele ora, aí no versículo 9, 32, 9, ele ora. Eu disse que essa oração é uma oração modelo. E ele se sente bastante fortalecido porque, enfim, com os anjos aí, que vêm encontrá-lo, e certamente de alguma maneira lhe dão todo o apoio, e agora ele se encontra de uma forma diferente com o anjo. Esse o anjo não pode ser outra coisa pelo contexto, senão o próprio Cristo, pré-encarnado no Antigo Testamento. É com ele a coisa. E você tem uma luta física, por isso o verbo avaca é uma luta física. Já o verbo sarar aqui me parece mais argumentativo. Quer dizer, tem a ver com a oração, tem a ver com ser insistente na oração. Tá? E essa luta de Jacó com Deus aqui, você pode levar para este aspecto do atendimento na oração. Ele não solta mas quer a bênção. E aí você tem o cumprimento das promessas. Num certo sentido, quando nós oramos para Deus, Deus se opõe à nossa oração. No primeiro momento, Deus se opõe, porque Deus é santo e nós somos pecadores. E quando nós fazemos oração, às vezes nós queremos que a coisa aconteça dessa e dessa forma. Nós dizemos para Deus o que nós queremos que Deus faça. Quer dizer, segundo a nossa vontade. E aí Deus... Não, a vontade de Deus está acima. Quer dizer, então, nós precisamos aprender, como Jacó aprende, de que nós somos pecadores, somos dependentes de Deus, não somos independentes, e também precisamos submeter-nos à vontade de Deus. Quando o ser humano aprende e que precisa confiar na promessa de Deus, então, aí Deus não se opõe à oração. Aí Deus efetivamente se submete, de uma certa forma, à nossa vontade, nesse sentido em que porque nós confiamos nas promessas de Deus. Ele prometeu nos atender. E aí, quando nós entramos nessa ideia, o Senhor, tu prometeste, aí Lutero diz assim, nós estamos jogando Deus contra Deus mesmo. Quer dizer, por causa das suas promessas, Deus nos atende. Não porque nós somos bons no que fazemos, mas por causa Ele prometeu. Então essa luta, essa insistência é que você tem aqui. Não é? Então, contra essa oração, Deus não pode prevalecer. Para finalizar, Oséias 12, que eu mencionei quando fala sobre esse episódio de Jacó, 12:4 lá, ele diz que Jacó chorou e suplicou por favor. É assim que diz o texto. Lutou com um anjo, chorou e suplicou por favor. Quer dizer, você tem essa insistência no cumprimento das promessas de Deus. É a persistência e essa luta ecoa então lá no Evangelho do domingo. Você tem lá a viúva na parábola de Jesus, e ela obtém o que ela quer porque ela está insistindo com o juiz. Ela persiste no seu pedido. Ela sabe que o juiz está lá, a função dele é essa, é julgar, e ele vai julgar a causa dela. É por isso que ela insiste. E é por aí o caminho.
Eu acho que, se você quer usar isso, a questão de lei, qual é a lei nesse contexto? A lei é, evidentemente, que nós, às vezes, confiamos demais em nós mesmos para resolver os nossos problemas e confiamos nas nossas habilidades, nas nossas espertezas, não é? E que levam a soluções, às vezes, precárias. Não? E a Escritura, fica bem claro que a Escritura aprova a estratégia. A Escritura aprova planos, não é? Quando é um instrumento. Agora, não como substituto de Deus. Deus deve estar acima disso. Então, essa é a lei que às vezes a gente que se pode chamar a atenção. E depois, qual é o Evangelho? Evidentemente tem a ver com confiar. Tá? É confiar na súplica, na oração, na perseverança na oração, lutar com Deus, tá? Porque Ele prometeu atender, porque Ele prometeu atender, prometeu nos auxiliar por causa de Cristo. Tá? E então colocar Deus contra Deus. Tá? E sabendo que termina aí com Peniel. Eu acho que Peniel é uma coisa assim, é uma confissão. Né? Eu vi a Deus. Tá? Quer dizer, Deus está presente. Tá? Claro, e como Ele prometeu. Tá? Ele não aparece a nós, não apareceu a Jacó, nem vem lutar conosco fisicamente, mas Ele está presente onde? Onde Ele se revelou. Que é no batismo. Jacó foi batizado aqui, né? Foi batizado, mudou de nome, né? Quer dizer, no batismo, na Santa Ceia e na absolvição. Deus só pode se encontrar nesses três aqui, tá? E apenas ali que nós podemos vê-lo face a face. Então é isso. Acho que por aí eu caio.